museu, e Dom Pedro II coloca, em 1876, talvez aquele que tenha sido o primeiro diretor em bases da ciência da época, que era Ladislau Neto, botânico, né? Que, de fato, instaurou, fez um reordenamento de todo o material do museu, reordenou sessões, criou cargos, criou uma estrutura voltada para a investigação, estabeleceu numerosas relações pelo mundo afora, porque nenhum museu chegou a ter, no mundo inteiro, o acervo que tem, única e exclusivamente porque comprou, captou ou roubou, mas também porque trocou com outros museus. O sistema de troca entre os museus científicos é algo bastante antigo, né? A ideia de permuta, né? Permuta de peças, permuta de publicações, fez-se assim a biblioteca mais importante sobre história natural da América Latina, que em tempos foi a Biblioteca Geral do Museu Nacional, que está intacta, né? E que tem um acervo de obras raras de naturalistas viajantes, porque, naquele momento, a história natural, como se fazia? Os historiadores, ditos historiadores naturais, viajavam o mundo afora, em grandes expedições, motivadas por interesses os mais variados, desde interesses estrito sensu científicos até interesses essencialmente comerciais, para mapear o planeta. Era a expansão capitalista do colonialismo capitalista, mas era também a expansão de um certo modelo de ciência, de uma certa forma de fazer conhecimento. Ladislau Neto ainda criou os arquivos do Museu Nacional, o primeiro periódico científico brasileiro, né, da área da história natural. E, em 1882, ele, como parte do grande circuito internacional de exposições internacionais, veja, a mídia da época era conferência, tá? Era jornal, tá? Fofoca, né? Fofoca continua até hoje, mas agora via WhatsApp, né? Chama-se fake news, dentre outras coisas. Fake news é mais do que fofoca. Mas cada exposição internacional, por exemplo, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um resto da Exposição Internacional de Paris, né? Os prédios da Praia Vermelha, como o Instituto Benjamin Constant, da CCNN, do CCMNN, né, Comissão Nacional, MN, né, o troco. CPRM, né, eu troco, CCMN é isso daqui, deixa para lá. Esses prédios são remanescentes da exposição, mas de outra exposição comemorativa do centenário da independência do Brasil, em 1922. A primeira exposição brasileira feita para alimentar esse circuito internacional de exposições foi a Exposição Antropológica de 1882, realizada em torno do Museu Nacional, tá? A partir de uma convocação a todas as províncias que enviassem material para o Museu Nacional. Foi assim, foi uma iniciativa do Ladislau Neto, conjuntamente, né, com o beneplácito do imperador, e foi assim que se encheu de artefatos as reservas técnicas do Museu Nacional na parte de etnologia e arqueologia, como seria hoje os termos desse momento de hoje. Vejam, tudo sem classificação, e quem conhece e trabalha com museu sabe que artefato sem classificação é objeto de exposição estética, né, de espetáculo, e não de pesquisa, de documentação. Mas essa era a mentalidade daquele monumento. No entanto, o Ladislau Neto havia organizado um guia
Para vocês que trabalham no museu, quem está aqui que trabalha no museu, procurem na Biblioteca Geral o guia das exposições, o guia não, é um guia de coleta de peças. Tá? Ele enviou para as províncias um guia de coleta de peças que era para ensinar como as pessoas documentavam as peças que seriam enviadas. Claro que ninguém fez nada disso. Pegou tudo quando assim, deve ter pegado tudo quanto é cachimbo dos índios de um aldeamento, mandaram, porque era uma caixa de cachimbos do aldeamento de não sei o quê. Tá? Então, vejam, entre as intenções e as ações reais, havia uma enorme distância ainda nesse momento. Vou dar saltos, tá? Esse museu, que já está se tornando um museu em bases científicas, e eu vou continuar dizendo que ele está se tornando, ele continuará se tornando, porque uma coisa é fundamental a gente ter claro na história do Museu Nacional e que também nos serve para pensar a universidade. Cada setor se desenvolveu num ritmo próprio, de uma maneira própria, numa história própria. Cada departamento ali tem uma história que lhe é peculiar, tem um tempo que lhe é peculiar. Da mesma maneira, na universidade, alguns cursos começaram muito antes, estabeleceram rotinas de pesquisa muito antes de outros, né? Então, assim, no início do século XX, o museu era já extremamente importante na vida pública brasileira. Se ele não era apenas importante no sentido de ser um lugar onde o imperador achou que tinha que ter a exposição antropológica de 1882, que ele visitava diariamente, tá? E onde se exibiam, inclusive, botocudos vivos, né? Quem está trabalhando com história, quem está estagiando lá, sabe disso. Isso se fazia na França, isso se fazia em Londres, se expunha as civilizações e as pessoas. As pessoas eram artefatos na cabeça daquele momento, né? Então, os botocudos foram levados para lá para serem medidos, serem pesados, serem submetidos a testes de força, e se escreveu um guia para a exposição. Dessa exposição antropológica, se mandou material para a exposição antropológica, para a exposição mundial, em seguida, né? Se não me engano, de Londres. E o material que foi enviado foi junto, ou de Paris, foi junto com um guia onde se fazia a apresentação do Brasil para o exterior. Nesse guia não tinha só o pessoal do Museu Nacional, mas ele era a estrutura básica. Nesse guia se dizia, por exemplo, que a população indígena, por exemplo, não era apta ao trabalho, tá? Porque, pelos testes feitos, eles não tinham resistência ao trabalho. Era a reiteração do mito do índio preguiçoso, né, que se vai começando a se construir no período colonial, né? Era, na verdade, uma maneira de dizer: venham imigrantes, que nós precisamos de trabalhadores civilizados que branqueiem a população brasileira. Foi do Museu Nacional, aí já sob a República, tá, que saiu a teoria do branqueamento. João Batista de Lacerda, né, propunha a ideia que, em 50 anos, apresentada no Congresso Internacional de Raças, em 1910, em Londres, segundo a qual, em 50 anos, o Brasil seria um país branco. O Brasil tinha um grave problema a resolver, né? Seria possível, do ponto de vista do pensamento intelectual da época, seria possível ter um povo com uma população biologicamente tão, assim, racialmente, para usar a palavra, né? E raça não era construção social, imaginava-se que era biologia diferenciada, né? Uma população racialmente tão diferenciada, seria possível ter um povo
esse povo poderia ser civilizado, todas essas coisas estavam por trás da reflexão do pensamento social brasileiro, que, via de regra, naquele momento, dava soluções bastante autoritárias, né? É importante, se vocês terem em mente, que expulsa o imperador, dado o golpe da República, expulsa o imperador, o que se resolve fazer com aquele prédio, que era o Palácio Imperial? Primeiro, fazer a primeira Assembleia Constituinte Republicana, né? Foi feita ali. Depois, transferiu o Museu Nacional, um emblema por excelência da nação. E eu acho que, se houve algo que esse incêndio nos mostrou, foi que, com todo o descaso dos poderes públicos no Brasil, o Museu Nacional é, sim, até hoje, um emblema da nação. A comoção das pessoas, sobretudo das pessoas que conviveram com o museu, isso foi uma coisa que, a todos nós que temos uma relação com a instituição e que estivemos ali naqueles dias, ver as pessoas passando, as pessoas em prantos, as pessoas que paravam e começavam a contar como tinham ido, como tinham levado os filhos, a comoção pelo país todo, né? Isso prova que isso continuou. Então, isso é uma outra camada de significado.